Eu estava pensando na nossa vida cristã, e nós temos falado muito sobre a nova vida em Cristo, temos pregado praticamente em todas as nossas mensagens, nós temos falado de uma nova vida, nós temos falado de que há algo novo para nós vivermos, e o Senhor tem batido muito nessa tecla. Na verdade, nós entramos nessa série de ministrações e nessa mudança de visão, porque quando eu abri a igreja, quando a gente inaugurou a igreja em 2015, a gente tinha uma visão, porque eu era pastor de uma outra igreja, então fui pastor praticamente quase 10 anos da minha vida de uma outra denominação, e eu fiquei ali 10 anos, então aprendi muita coisa, muita coisa. E aí quando eu abri a igreja, então eu tinha um DNA dessa outra igreja, né? Então eu não tinha uma visão da igreja, porque a gente tinha fundado em 2015, então nós não tínhamos uma visão definida. Então eu implantei a visão apostólica que eu tinha aprendido na outra igreja. E fiquei ali, eu acho que por 3, 4 anos, uns 3 anos mais ou menos, indo nessa linha. A linha da pregação da vitória agora, da conquista, e que eu não sou nada contra isso. Eu acho que a gente tem que buscar a vitória, a gente tem que buscar a conquista na nossa vida, a gente tem que buscar prosperar nessa terra, porque senão então não adianta viver. Para que existe a terra então? Para nós, só para a gente sofrer aqui e depois a gente gozar lá no céu? Não, eu acho que Deus tem um propósito conosco aqui na terra. Mas agora em 2018, 2019, nós estamos em 2021, em 2019 eu comecei a sentir um incômodo. Eu comecei a sentir um incômodo, mas um incômodo por quê? Porque na verdade Deus queria falar comigo, e muitas vezes quando Deus quer nos falar alguma coisa e nos mudar de direção, tem que vir um incômodo, porque se não vir um incômodo a gente não busca esse novo caminho, né? A gente vai achar que tá bom, assim tá bom. E aí, em 2019, foi quando eu comecei a sentir esse incômodo, eu comecei a sentir muito cansaço ministerial, cansaço espiritual. Eu estava vindo para a igreja e aquilo era um ciclo de repetição. É muito diferente, porque antes as ministrações que eu pregava, né, elas me alimentavam. Quando eu prego, na verdade, todas as pregações que eu faço, as ministrações que eu faço, elas falam primeiro comigo. Porque se não for assim, se for só um discurso para vocês, não tem sentido. A pregação, ela fala primeiro com o sacerdote, ela fala primeiro com o pastor. Então eu já estava pregando, e aquelas pregações para mim, a da vitória agora, da conquista agora, da campanha da vitória, essas pregações, elas já não estavam mais me alimentando. Apesar de que os cultos eram cultos muito dinâmicos, a gente via que a igreja aplaudia, as pessoas davam glória a Deus, porque quem não quer ouvir que vai vencer? Quem não quer ouvir que vai conquistar, que vai dar tudo certo, que vai ter um retorno amanhã, e que andar com Cristo é tudo mil maravilhas? Quem não quer ouvir isso? Todo mundo quer ouvir. Se eu começar a pregar aqui uma pregação assim, todo mundo vai aplaudir. E aí Deus falou comigo que para eu mudar, eu tinha que então ter um propósito, uma nova visão. E eu fui buscando, eu e a Fran, nós fomos buscando essa nova visão. Eu vou falar isso no curso sábado, para quem vai vir no curso, estou dando só uma pincelada para a gente entrar aqui na palavra, para você entender o que eu vou falar aqui. Então eu busquei essa visão, e Deus falou comigo muito forte, começou a falar, e não foi uma vez, foram várias vezes, e até hoje está falando, porque é uma coisa que não tem fim. E Deus falou para mim, a visão da Igreja Restaura vai ser eternidade. Você vai falar de eternidade, você vai falar da preparação da noiva para a minha volta, porque eu estou voltando, então não há muito tempo. As pessoas não podem se apegar muito com as coisas aqui da terra. As pessoas precisam começar a ter um foco maior. Porque as coisas aqui da terra, elas são passageiras. As coisas aqui da terra, daqui a pouco, elas virarão pó. E aí, quem é que vai permanecer? Quem é que vai realmente viver as vitórias verdadeiras? Aqueles que tiveram, não com seus olhos aqui na terra, mas aqueles que tiverem com seus olhos lá no céu. E aí isso começou a mudar minha vida, porque eu comecei a pregar isso. E aí eu lembro que eu falei primeiro da luz, agora eu não lembro muito bem das pregações, está tudo no YouTube lá. Falei da luz, depois eu falei dos sinais de Deus, lembra aquela coisa, as primeiras 2 pregações.
E aquilo ali começou a me alimentar de uma forma maravilhosa. E aí eu não via a hora de falar de novo da eternidade. Eu não via a hora de novo de falar que Jesus está voltando, de que há já uma nova Jerusalém sendo construída, que esses são os últimos dias, que vamos ter vitórias aqui, mas são efêmeras perto das vitórias que teremos lá. Isso começou a mudar a minha vida. Então aí o Senhor falou que esse era um caminho mais excelente. E ontem eu estava em casa, ali trabalhando, né? E agora semana que vem eu volto para o escritório. Eu estava em home office aí, fiquei uns 2 meses em home office aí. E o Senhor falou comigo, falou assim para mim: muitas vezes, todos nós, se nós não pagarmos um preço para isso, se nós não abrirmos a nossa mente para essa nova visão, nós vamos cansar. Será tudo monótono, será tudo mais um culto, será tudo automático. Daqui a pouco eu vou entrar no piloto automático. Eu venho para a igreja, eu sei a hora que tem 3 louvor, 2 são agitados, e eu bato palma assim já, que eu já não tenho mais alegria. O outro da adoração, aí eu já faço assim, se mandar eu levantar a mão, eu levanto, se não mandar eu não levanto, já sei que é mais um louvor. Aí depois, na hora da oferta, já sei que o pastor vai falar, na hora de ofertar, eu já saio do meu lugar, já até vem com a oferta pronta já entrego a oferta, aí vem a palavra, depois eu oro e vou embora. Então se torna uma liturgia muito mecânica, e aí o Senhor está falando comigo, que Ele para nós, em todas as áreas da nossa vida, Ele tem preparado para aqueles que querem, só para aqueles que querem, um caminho superior, um caminho mais excelente. E hoje nós vamos receber esse caminho mais excelente, mas como é difícil mudar? Como é difícil mudar? Foi difícil para mim, quando eu comecei a trazer essa nova visão que Deus me deu, e foi difícil no começo, agora está começando a melhorar. Porque todo mundo agora está começando a entrar no mesmo espírito e está começando a entender isso. Porque antes, né, as pessoas, eu recebi a visão, as pessoas não tinham recebido a mesma visão ainda. Então foi difícil, mas agora a gente está começando a entrar numa etapa boa. Mas ainda assim, mesmo que a gente já entendeu, uma coisa é você entender, outra coisa é você praticar. Uma coisa é você falar, não, é isso, eu quero essa eternidade, mas daqui a pouco você sai daqui, você se depara com seus problemas, aí você nem quer saber mais de eternidade. Você acha que Deus não está com você, você já começa a colocar questionamentos, como eu falei aqui domingo, e tudo mais. Mas quando a tua visão está nele, quando você começa a acreditar em propósito, aí mesmo que você se depare com as dificuldades na hora que você sair daqui, você vai dizer, não, até isso daqui vai cooperar para o meu bem. Até essa situação aqui vai ser um propósito, faz parte do propósito. Até aquele não que eu recebi, até aquela porta que se fechou, tudo isso faz parte do plano de Deus para a minha vida. Ainda que eu tenha errado, Deus vai recalcular a minha rota. Porque Deus, Ele só precisa de uma pessoa que se quebrante, que se humilhe, que esteja disposta a viver o que Ele tem. E Ele não nos escolheu porque nós somos perfeitos, Ele nos escolheu porque nós somos dispostos. Ninguém que está aqui é perfeito, mas todo mundo se dispôs a estar aqui para aprender mais do Senhor, para receber mais do Senhor, para entender o propósito que Deus tem. E aí minha vida começou a mudar, mas é difícil. Como é difícil você substituir a coca pelo suco. É muito melhor a coca com aquela estralando, aquele gás. Nossa, chega. Como é difícil substituir o fast food pelos legumes. Como é difícil você começar a fazer um exercício físico. Como é difícil. É difícil ou não é? Ou é fácil? Todo mundo faz com alegria. Ah, pastor, eu adoro. Fomos fazer o chá revelação, a gente foi para Araçariguama. Aí eu falei, vou correr. Aí elas, não vai correr, é perigoso. Eu falei, não, vou correr. Vocês não vêm me tentar para eu não cuidar do meu físico. Porque sempre assim, quando você decide fazer alguma coisa que vai melhorar a sua vida, sempre tem uma pessoa que fala, não, mas não vai agora não, para você ficar com dó. Não, é verdade, não precisa de tanto esforço assim. Eu mereço ser feliz, eu mereço comer esse pedaço de lasanha. Sempre vem as tentações. Mas eu fui firme. Falei, não, vou correr. Aí corri os 2 dias. Só que aí o primeiro dia, quando eu fui correr, eu fui para um lado. Falei, vou para o lado que tem mais reta, né? Aí eu virei para um lado que tinha reta, tinha um monte de cachorro. Eu não conhecia a região, falei, os cachorros vão me morder. Aí só tinha mais uma opção, que era o outro lado. E o outro lado era só subida. Ou seja, tive que correr na subida. Eu corri os 2 dias na subida, metade do percurso era subida. E aí depois, óbvio, que o início era subida, mas a volta era descida.
Então, para cada subida tem uma descida. Sabe o que eu entendo com isso? Para cada dificuldade tem uma vitória. Eu fiquei com os músculos depois dolorido, arrebentado. Eu falei, caramba, como é ruim correr na subida. Mas isso te prepara, a dificuldade te prepara. Você acredita? Agora nós voltamos para casa. E aí ontem eu fui correr. Só que aí onde eu corro agora, em frente à minha casa, não é subida. Mas eu corri numa leveza, eu corri numa tranquilidade. Eu falei, nossa. Aí lembrei da subida. Como eu corri na subida, a reta, que antes para mim era difícil, ficou fácil. Assim é na sua vida. Tem coisas que estão muito difíceis para você, mas é Deus te preparando para que depois, nas lutas que vierem, você esteja tão preparado que você nem vai sentir. Por quê? Porque a unção vai estar sobre a tua vida. E aí, tem coisas que você fala antes era apertado, mas agora você está cheio da unção, a unção te faz deslizar. Porque é isso, no começo sempre é difícil a mudança, mas quando você fala amém, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Amém? Ontem tem uma bronca de uma tia minha. Ela mandou uma mensagem no áudio, me falando um monte. É porque quando vai falar do Corinthians, você coloca na internet, não sei o quê, e você torce, e você não sei o quê. Mas agora você vai ter uma filha e você colocou poucas coisas. Que coisa é essa? Deus não se agrada disso não. Que não sei o quê. Se arrependa. Pede perdão para Fran. Eu falei, calma, tia. A senhora, não sei o que a senhora está vendo. Eu estou muito feliz. É porque você queria ter um menino. Falou um monte. Eu sonhei com você, e eu sonhei que na nossa frente estava uma louça de bronze, uma louça dourada e uma louça de prata. Aí eu falei, mas na frente de quem que estava a dourada? Ela não respondeu. Eu falei, porque o dourado é luta. O prateado não é uma luta, mas uma luta mais fraca. Porém, o dourado, que é o ouro, ele é mais provado, mas também depois ele vale mais. Aí beleza, a gente conversou, ela entendeu que eu não estava triste. Ela pensou que eu estava triste. Eu não estava triste. Porém, óbvio que o meu sonho sempre foi ter um menino, né? E sei que Deus, se Deus prometeu, Ele vai dar. Mas eu estou muito feliz com a menina que vai vir, porque ela vai colocar. Aí ela falou, essa menina vai te colocar no eixo. Aí eu falei, eita, mas hein, tá inspirada, hein? Jesus, falei, amém. Tá me exortando, tal, não sei o quê. E ela falou, não, eu sei por que eu tô te falando isso. Eu falei, amém, glória a Deus. Mas eu aprendi, eu estava até falando, que agora eu aprendi que nada mais é do meu jeito. Nada mais é do meu jeito. Então eu falo assim, parece que Deus até tá de brincadeira. Eu falo assim, eu quero um menino, ele manda uma menina. Eu falo, Senhor, eu quero morar não sei aonde. Você vai morar em São Paulo. Né? Senhor, eu quero que a igreja seja em tal lugar. Vai ser na Zona Leste. Senhor, eu quero... E aí o Senhor começa a dar tudo o contrário que a gente pede. Mas isso é o nível, quando você conhece Jesus, não é assim. Quando você conhece Jesus, tudo que você pede, Ele te dá exatamente o que você pediu. No começo, se você falar, Senhor, eu quero churros de chocolate. Deus manda churros de chocolate. Mas chega uma hora que você fala, que você entra numa maturidade que aí não é mais o que você quer. Que aí Deus começa a te dar o que Ele vê que é bom para você. O que Ele vê que vai te formar. O que Ele vê que vai te habilitar. O que Ele vê que vai realmente mudar a sua vida. É igual essa visão que Deus nos deu. No início foi muito difícil. Os aplausos não sumiram. Mas hoje nós temos uma igreja mais fortificada. Nós temos uma igreja mais forte, nós temos um exército mais preparado, que não é qualquer ventinho que vai tirar vocês, porque agora vocês estão com o olho na eternidade, porque agora vocês estão enxergando o propósito que Deus tem na vida de vocês, e é isso que vocês têm que segurar com mão forte, com toda a fé, porque aí pode acontecer o que for, que o diabo não te tira mais da presença do Senhor, amém? Então, assim como as coisas físicas, materiais são difíceis, as coisas espirituais, como é difícil conseguir se concentrar na Bíblia. Ou é fácil? É difícil. Dá um sono. Quem aqui, quando você vai ler a Bíblia, dá sono? Dá sono. Nossa, dá um sono, que misericórdia.
Como é difícil você se programar para vir 2 vezes na igreja na semana. É difícil. Se levanta tudo e todos e todas as situações, circunstâncias para que você não venha. Então você precisa se disciplinar para estar na igreja. Porque não é fácil você se programar, você se disciplinar. Mas chega uma hora, se torna um hábito. Amém? Se torna um hábito. Assim como é difícil jejuar. Nós jejuamos 10 dias. É fácil jejuar? Não é fácil. Não é fácil jejuar. Não é fácil jejuar. Jejuar, você se abstém de um alimento que você quer muito, de uma refeição, de um período, de algumas horas. Para quê? Para consagrar aquele tempo e ter mais intimidade com Deus. Como é difícil você orar. Mas não estou falando de fazer uma oração na hora do almoço, Senhor, abençoa um alimento. Não, oração mesmo, você se disciplinar para orar na sua casa, 10 minutos, meia hora. Começa com 10 minutos, depois vai para meia hora de oração. Ah, pastor, chega uma hora que eu não sei mais o que falar. Não, porque você só pede para você. Se você orar como eu oro, aí você vai no mínimo 1 hora você vai orar. Porque quando eu oro, aí eu vou lembrando de cada um de vocês e vou apresentando vocês. Então aí eu tenho que falar para Deus? Tem ou não tem? Porque se tem um povo que tem problema, cada um tem um problema diferente. É casamento, é família, é financeiro, é profissional, é sentimental, é interior, é interno, é crise existencial. É um que desanima, quando consigo levantar o outro desanima do outro lado. É difícil, parece que você está enxugando gelo. Só que quando você entra numa disciplina espiritual e você começa a colocar em prática a tua vida de oração, como é maravilhoso. Das maiores viagens que existem, as melhores são aquelas do Espírito, aquelas espirituais. Quando você ora, no começo é muito difícil, é uma abrição de boca desgraçada. Bate na boca que essa palavra não presta. Mas é uma abrição de boca, é um sono, é um cansado, não sei o que falar. Mas até a hora que o Espírito Santo toca, quando o Espírito Santo toca, que você ora até o Espírito Santo te tocar, aí você levanta diferente e fala: meu Deus, como é bom orar. Como traz um alívio. Como é maravilhoso conhecer esse caminho. Por isso o Senhor está falando conosco hoje, que nós vamos conhecer um caminho excelente. Não vai ser um caminho bom, porque o caminho bom eu vou para a igreja e o meu relacionamento superficial, eu tenho vitória, só isso. Mas um caminho excelente é quando você está pertinho de Deus e Deus começa a te revelar o que Ele tem na sua vida, o que Ele vai fazer amanhã, o que Ele vai fazer daqui a pouco. Aí você começa a entrar debaixo desse propósito e aí o teu coração começa a se motivar. A alegria nunca mais vai embora do teu interior, porque você tem motivações baseadas no que Deus quer. O que está no coração de Deus começa a ser o que está no teu coração, começa a ser ajustado, começa a ser sincronizado. É tão impressionante. Quando a gente conhece esse caminho mais excelente, até a nossa fisionomia muda. E eu estou buscando isso na minha vida. Eu quero que até a minha fisionomia mude. Eu quero que, porque quem tem o Espírito de Deus já encontrou essa elevação que nós estamos falando. Ele tem um Espírito de Deus na vida dele tão poderoso, que até para enfrentar as dificuldades, ele enfrenta tranquilo. É uma serenidade. Não uma serenidade de acomodação, não tem nada a ver. Mas é uma autoridade que a gente recebe e que as pessoas percebem quando a gente fala eu quero isso na minha vida, e eu quero que você tenha isso na sua vida também. Porque a autoridade de Deus, ela faz toda a diferença. Quando alguém vem aqui no altar e pega o microfone e fala assim: vamos orar, e começa a orar, se essa pessoa ela tem essa intimidade, na hora você já vê a diferença. Mas se a pessoa não tem, na hora você fala: não, essa pessoa não tem. Então todos nós temos essa possibilidade de encontrar esse poder de Deus, essa autoridade de Deus, essa unção de Deus. A unção de Deus está liberada para todos nós. E Deus está falando: eu tenho um caminho maior, eu tenho um caminho mais excelente. Essa situação que você está vivendo vai ser um trampolim para aquilo que é superior na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Deus tem preparado isso para você. Aquilo que é mais difícil,
eu quero te dizer, aquilo que é mais difícil, às vezes é o melhor para a tua vida. Mateus, capítulo 7, no versículo 13 e 14, diz assim: entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que o encontrem. E como então desejar o que é mais difícil, se já estamos inclinados para aquilo que é mais fácil? O ser humano, ele quer comodidade, ele quer o que é mais fácil. Só que o caminho mais excelente não é o caminho mais fácil. O caminho mais excelente é o caminho mais difícil. O caminho mais difícil é o caminho de Deus. O caminho mais fácil é o caminho do mundo. Então o mundo, ele se oferece, e ele se oferece com resultados e soluções fáceis para a sua vida. Não é verdade? No mundo parece que todo mundo tá feliz, mas na verdade é uma felicidade que tem prazo de validade. E andar com Deus nem sempre é uma felicidade hoje. Mas se nós permanecermos confiando e firmarmos a nossa casa na rocha, essa felicidade, ela não vai ser momentânea, mas ela vai ser eterna na nossa vida. E aí a tua casa vai estar firmada na rocha, porque todo mundo vai construir uma casa, mas a nossa está firmada na rocha. Porque todo mundo vai trabalhar, só que nós vamos trabalhar debaixo da proteção do Senhor, porque nós somos dizimistas na casa do Senhor, nós somos ofertantes na casa do Senhor, porque todo mundo vai buscar uma paz interior, mas Jesus disse: eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá, mas a paz do Senhor é diferente daquilo que o mundo diz que é paz. E você, na presença do Senhor Jesus, você tem a paz que excede todo o entendimento. Você está no meio de uma guerra, mas dentro da guerra você consegue ter paz. E eu profetizo que Deus está pondo essa paz na tua vida. Deus está colocando essa serenidade em você. Deus está pondo essa autoridade. Os casos mais difíceis: ah, pastor, está muito difícil. Se está difícil é porque Deus viu em você a capacidade para colocar em você um caminho mais excelente. E 3 coisas que você tem que colocar na tua vida. Primeiro, você precisa forçar no início, para entrar num caminho mais difícil, para entrar por um caminho mais estreito, para entrar num caminho que só tem muitas vezes dificuldades e grandes. Primeiro, você tem que forçar para entrar. Você tem que forçar para começar. É a mesma coisa, fazer exercício físico. Nos primeiros dias é muito difícil, você tem que se forçar. Você tem que falar: não, eu vou fazer. É a mesma coisa, para vir duas vezes na igreja na semana, eu vou me forçar. Eu vou me forçar. Às vezes eu vou deixar tudo e vou. Para orar, é a mesma coisa. Para jejuar, é a mesma coisa. E aí você tem que forçar. E quando você se força para andar em santidade, para andar em santidade, você tem que forçar. Porque andar em santidade é difícil. Porque nós somos na carne. Nós moramos num corpo físico ainda. Então, o fato de nós morarmos num corpo físico, a gente quer agradar a carne. É mais fácil agradar a carne, que é o corpo que nós moramos, do que agradar o espírito. É mais difícil agradar o espírito, mas você precisa forçar. Então levanta a sua mão e fala assim: em nome de Jesus, eu vou entrar por esse caminho mais difícil. Ainda que eu tenha que forçar no início, mas vai ser só no início. Depois a unção vai me levar. E aí, irmão, você está entrando num caminho de bênção, você está entrando num caminho de vitória, você está entrando num caminho de céus abertos, você está entrando num caminho onde o teu relacionamento com Deus não vai ter ruídos, não vai ter impedimentos. No começo vai ser muito difícil, mas depois Deus mesmo vai te guiar e você vai dizer: graças a Deus que eu entrei nesse caminho mais difícil, graças a Deus que eu perseverei, graças a Deus que eu fiz aquilo que a minha carne não queria, o meu espírito queria, e hoje eu posso viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Força, mesmo você tem que forçar no início, força, Deus vai te honrar. Amém? Segundo, para você entrar nesse caminho mais excelente, você precisa começar a deslumbrar a recompensa. O ser humano é motivado por recompensa. Nós somos motivados por recompensa, não tem jeito. Você trabalha
para no final do mês você ganhar um salário. É ou não é verdade? Não é uma recompensa? Então, vou trabalhar, vou ficar a noite acordado, vou oferecer para o cliente, tomar não, outros vão me maltratar, mas não estou nem aí. Pode até me dar não, pode até me maltratar. O importante é depois entrar a bufunfa. Assim que a gente pensa, não é verdade? Quando a gente trabalha, no meu trabalho é assim. Uma cliente mês passado falou, eu estava vendendo, fiz uma venda para ela e o preço do dólar está lá em cima, não? O dólar está 5 e agora fechou em 5,45, se eu não me engano. E o dólar que a gente vende ainda é 20 pontos ainda mais caro. Aí ela falou para mim, não sei o quê. E eu falei, não tenho o que fazer. E ela falou assim, se não quiser também, fala agora que eu mudo. Ela falou para mim. Aí na hora, Deus falou para mim, segura que eu tenho um caminho mais excelente. Na hora que eu ia chegar e falar, então tá bom então, se não quiser pega outro então. O Senhor falou, tem um caminho mais excelente. Aí eu falei para ela, não, jamais, eu não estou reclamando de nada não, fica tranquila, não me troca não. Aí passou o tempo, fiquei com a raiva dela, que também sou ser humano. Fiquei assim, querendo falar, falei assim, que mulher desgramada, mal amada. Acho que não está namorando, por isso está fazendo isso. Né? E a Fran sabe quem é doida? É doida de pedra. Tem umas clientes que é doida de pedra. Aí tudo bem. Aí isso aconteceu? Fechou falou assim, eu vou tentar fechar com outro então. E o Senhor falou, tem um caminho mais excelente. Fiquei quieto. Aí passou uns 3 dias. Então, vai embarcar ou não vai? Eu falei, você não ia falar com outro? Não, eu falei aquilo, mas você acha que eu vou embarcar com você, é claro. Tem um caminho mais excelente. Comprou pelo preço mais caro. Agora já está chegando já. E hoje já mandou outra mensagem. Dá para me mandar outra cotação? Senhor, eu tenho um caminho mais excelente. Se eu tivesse xingado ela, perdi o cliente, perdi o dinheiro. E agora não é o momento de perder, porque eu tenho uma filha para criar. Então eu tenho um caminho mais excelente. Então, às vezes, irmão, você está querendo se precipitar, está querendo falar um monte, está querendo se enlouquecer, está querendo, se Deus não fizer, então eu vou voltar para o pagodão. Irmão, em nome de Jesus, o Senhor está falando, tem um caminho mais excelente. Não sei o que, acho que agora sim, eu vou querer chamar a atenção de Deus, se o Senhor não me der a bênção, eu vou tomar uma cachaça. É melhor você tomar Santa Ceia. O Senhor tem um caminho mais excelente. Deus sempre tem um caminho mais excelente. Mas o diabo fala que não. O diabo fala, vem para mim que é mais fácil. E Deus fala, vem para mim que é mais difícil. Só que depois a recompensa vai ser maior na tua vida. Ou você acha, porque o Senhor falou aqui, entrai pela porta estreita. Porque a porta estreita é que leva a salvação. A porta larga é a do mundo que leva a perdição. Ninguém quer vir para a igreja, porque aqui é a porta estreita. Mas uma hora, todos que quiserem se salvar, vão ter que passar pela porta estreita, porque senão não vão entrar no reino dos céus. Então eu quero dizer para você, você está no lugar certo, na hora certa e no caminho certo. Deus tem um caminho mais excelente, uma vida melhor para você, uma vida que você nunca sonhou, carnalmente você não viveria, mas na presença de Deus você já está vivendo. Em nome de Jesus, abre os teus olhos e veja, a recompensa vai ser muito maior. Eu quero chegar lá no céu e ver os galardões que o Senhor tem reservado para mim e para você, como igreja do Senhor, que perseverou. Você pode perceber, leia Apocalipse, quando o João manda a carta para 7 igrejas do Apocalipse, todas elas, no final, está escrito assim, ao fiel será dado essa recompensa. Pode olhar para a igreja de Laodiceia, vi que a tua força é pequena, mas tu se manteste fiel, conheço as tuas obras, mas tenho contra ti que você se deixou enganar por aquela mulher que se diz profetiza, o nome dela é Jezabel, e que seduz e ainda diz que está profetizando no meu nome. Porém, arrependa-te, volta às primeiras obras, sê fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Olha só, é difícil.
É difícil não ser seduzido por Jezabel, mas quando a gente repreende ela, ela sai da nossa frente e aí o Senhor vem e nos entrega a coroa e a honra. A coroa é a honra. E eu profetizo que a recompensa será grande na tua vida. Deus vai te honrar até nos teus choros, até quando você fala: Deus, isso é injustiça. Não faça a tua própria justiça, espera no Senhor. A justiça maior que tem é a justiça de Deus. E quando Ele bate o martelo, não tem ninguém que fique impune, mas Ele paga a cada um segundo as suas obras. E Ele sabe honrar o fiel, mas Ele sabe punir o infiel. A recompensa é grande, mas é muito maior, você não tem noção. A recompensa é muito maior. Então olha para quem está do seu lado e fala: a recompensa é muito maior. E outra coisa, goste do ruim. Ô pastor, como assim? Não é um ruim, aparentemente é ruim. Goste de orar, goste de jejuar, goste de vir para a igreja, goste de ler a Bíblia, goste de andar em santidade, goste do que é ruim para o mundo e tenha nojo do que é bom para o mundo, porque aí você vai ver que Deus tem um caminho mais excelente. O Senhor tem um caminho superior. O Senhor tem uma terra para você e para mim que mana leite e mel. Você ainda vai ver a fidelidade do Senhor na tua família. Você ainda vai ver a fidelidade do Senhor na tua casa. Você vai ver que não é vão a tua busca no Senhor, porque a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 15:58, o vosso trabalho no Senhor não será em vão. Então se você muitas vezes fala: cadê, Senhor? Eu estou fazendo tudo. Sabe quando a gente está fazendo tudo certo? Quando a gente acha, né, que está fazendo tudo certo. Porque a gente tem essa mania, né, de auto-julgar que a gente está fazendo tudo certo. Não, agora eu estou fazendo tudo certo. Por que Deus não está respondendo? Porque Deus está nos ensinando um caminho mais excelente. Eu parei para pensar nisso esses dias. Senhor, eu estou fazendo tudo certo. Tenho orado, tenho tentado me manter em santidade, tenho entregado os meus dízimos, tenho entregado as minhas ofertas, até os meus votos, além do que às vezes até eu posso. Por que então, Senhor, que muitas vezes ainda assim o Senhor permite eu viver essa luta? Mesmo fazendo tudo certo. Aí sabe o que Deus não falou, mas eu cheguei ao entendimento? Que é para mostrar o poder dele na nossa vida. É para mostrar que não é por fazermos tudo certo que seremos abençoados. Seremos abençoados pela graça salvadora dele. E ele não vai olhar para nós e vai nos dar coisas por obras, porque ninguém é salvo por obras, nós somos salvos pela graça. A graça é favor que a gente não merece, é favor imerecido. Ninguém está aqui porque é bom demais. E Deus também, Ele não olha para a gente porque a gente é bom demais, porque quando Deus olha para nós, imagina, é como uma ressonância magnética. Ele consegue enxergar os nossos ossos, quanto mais os nossos defeitos. Então, se nós fôssemos depender das nossas obras para sermos salvos, nós não seríamos. Mas nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus nas nossas vidas. Quando Deus olha para nós, Ele vê o sacrifício do Filho dele nas nossas vidas. E óbvio que Ele sabe honrar aquele que é justo. E no tempo certo, Ele vai vir com a resposta nas nossas vidas. Coisas que você está orando hoje, parece que não tem resposta. Se prepara, vai chover resposta no tempo certo de Deus. Não desista, não abaixe as tuas mãos. Permaneça com as mãos levantadas, que você vai ver Deus te honrar. Vai chegar o tempo que vai vir tanta resposta, vai chegar o tempo que vai vir tantos frutos, vai chegar o tempo que você não vai precisar falar nada e as coisas vão acontecer. E aí você vai lembrar: nossa, naquela época eu orava, naquela época eu fazia tudo certo e não aconteceu. Mas você faz hoje para colher amanhã. Se prepara, vai chegar esse tempo, a recompensa vai ser muito maior. Mas goste hoje, tenha como um hábito na sua vida o caminho mais difícil. Então fala assim: eu vou me disciplinar para entrar por esse caminho que aparentemente é mais difícil, mas que é um caminho sobrenatural. Eu vou te falar para terminar. Deus está nos ensinando a viver pela fé.
A Bíblia fala em Hebreus 10:38, e o meu justo viverá pela fé. Se ele voltar para trás, a minha alma não tem prazer nele. Viver pela fé não é fácil. Quando você fala assim, me ensina, Senhor, a viver pela fé, é assim, você não vai ter dinheiro, mas não vai faltar provisão para você. Aí vão falar, como? É fé, é viver pela fé. Mas você não tem dinheiro, mas não falta comida. Como? Pela fé, é sobrenatural. Viver pela fé, às vezes é ter uma enfermidade, e mesmo assim, você viveu uma vida normal. Não é que você foi curado da enfermidade, mas você tem um Deus que é tão poderoso, que Ele é maior que a enfermidade, e que faz você viver, e que às vezes até com dor, o Senhor vem e te sustenta dia após dia. Isso é viver pela fé. Viver pela fé é quando muitas vezes você fala, eu creio no Deus da família, mas sua família está destruída. Viver pela fé é você falar assim, o Senhor Jesus me é suficiente, mas às vezes você tem uma crise dentro de você, tem um buraco, e você fala assim, eu falo isso, mas é pela fé, porque dentro de mim eu tenho um vazio que nada supre. Então a fé é exatamente o que nos aproxima de Deus, e Deus se agrada da fé. E quando você vive pela fé, uma hora essa fé vai virar realidade na sua vida. Então tudo aquilo que hoje não existe, porque a fé é isso, é você crer naquilo que você não vê. É a certeza das coisas que se esperam. Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que você ainda não viu, mas você já tem certeza que Deus está trabalhando. Você tem certeza que Deus está fazendo. E eu quero profetizar em nome de Jesus, que você vai ver tudo que você tem orado hoje, tudo aquilo que muitas vezes ainda é impossível, porque fé é isso, milagre, é coisas impossíveis, mas que aos olhos humanos já deu por perdido, mas para o Senhor é totalmente possível, e para você é totalmente possível, e você vai continuar crendo no que Deus te prometeu. Pode passar o tempo, pode mudar as pessoas, pode mudar os ambientes, Senhor, eis-me aqui, eu continuo vivendo pela fé, e Deus vai honrar a sua fé. Amém?